Oi gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né, que eu não apareço aqui no canal? Pra quem acompanha aqui, né, tem algumas pessoas que costumam assistir todos os vídeos, comentar, então já começo pedindo desculpas pela ausência, né, pela falta de vídeos aqui no canal. Mas começamos aí um novo mês, hoje é dia 1º de novembro. Tô gravando esse vídeo no mesmo dia que eu vou postar. Era pra eu ter gravado esse vídeo aí no final de semana, mas não deu tempo. Estamos em obras aqui, fazendo várias coisas. Então, eu queria muito, antes de começar com a sequência de vídeos do mês de novembro, né, antes de compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida, eu gostaria de conversar com vocês sobre o que aconteceu nos últimos meses, né, do porquê da minha ausência no canal. Não é que vocês tenham a necessidade de saber das coisas, mas eu acho que eu quero colocar um ponto final e recomeçar, sabe? Assim, é mais ou menos isso. Mas pra falar isso pra vocês, eu preciso contar desde o comecinho, né? Que foi lá desde maio. A gente já tá em novembro, né? Lá em maio, né? Eu e o meu marido, a gente conversou bastante. E a gente decidiu, assim, em família, conversei também com os meus pais. A gente decidiu comprar uma passagem pra morar fora do Brasil. Já era uma coisa, assim, de muito tempo, desde 2018 que a gente queria morar fora, e assim, a gente sempre batia na trave, não ia, sabe? E aí esse ano a gente decidiu realmente que a gente queria ir. Isso, minha mãe já estava morando aqui, meu pai, todo mundo, conversei com minha mãe deu super apoio, tanto que foi ela que nos deu a condição, assim, de conseguir, né, viajar, comprar essas passagens e tudo mais, e a gente comprou as passagens, né? Comprei a minha passagem, passagem do meu marido, compramos também hospedagem para ficar alguns dias, né? Até a gente conseguir um lugar para ficar. E beleza, tudo certo. A gente comprou essas passagens e logo depois, assim, dias depois, o meu pai deu uma piorada da saúde. Ele já não estava bem, né? O meu pai teve derrame, acho que há uns 14 anos atrás, só que ele fazia as coisas sozinho, ele andava, comia sozinho, fazia as coisas sozinho, e aí o meu pai teve um problema logo depois da viagem que a gente fez, tá? Aqui no canal a gente foi pra Guarapari, foi eu, meu pai, minha mãe e o Samuel. Então, logo depois daquela viagem, meu pai piorou bastante, muito mesmo, tanto que hoje ele é completamente dependente da minha mãe. E aí eu fiquei com isso na cabeça, falei assim, eu vou embora, não sinto que é o momento. E eu sempre falei pra todo mundo que pudesse ouvir, eu sempre falei, na primeira oportunidade que eu tiver pra sair do Brasil, eu vou sair do Brasil, eu não tô nem aí, não é pra ficar rica, não é pra nada, eu só quero ir, conhecer coisas novas, é o meu sonho. E eu me vi numa situação assim completamente travada, que a gente já tinha a passagem, mas parecia que a situação em volta não tava legal, sabe? E eu fiquei com isso na cabeça. Mesmo assim, ficamos com a nossa passagem. Opa, mexi aqui a câmera. Ficamos com a nossa passagem, os meses foram passando. Aí passou maio, junho, julho, eu conversei com a minha mãe, ela sempre, não, pode ir, não se preocupa, vai, quem sabe a gente vai depois, né, se tiver condição. Só que aquilo tava muito me travando, gente, muito. E como eu falei, eu sou muito assim, quando eu quero alguma coisa, eu quero mesmo, e eu nem olho nem pros lados. Mas quando eu tô meio assim, na indecisão, com medo, é uma situação que eu não gosto, eu não me reconheço. E aí, quando foi em julho, mais ou menos, eu já tava muito assim, era muita pressão por conta desse assunto, assim, uma pressão que eu mesma coloquei, tá? Não foi algo externo, eu mesma coloquei essa pressão em mim por conta, né, de pensar em deixar os meus pais aqui sozinhos, a minha irmã mora em outra cidade. E logo depois disso eu comecei a ter vontade de sair do meu trabalho, sabe? E eu tava muito cansada já. Era uma coisa assim, minha mesmo. Eu não tava suportando algumas situações mais. Aí quando foi em julho, no início de julho, na verdade não, foi acho que foi mais ou menos no meio de junho.
eu acho que foi mais ou menos no meio de junho, eu conversei com os meus patrões, falei que eu não queria mais ficar no meu trabalho. Aí a gente conversou, fizemos reunião, eles perguntaram se era aquilo mesmo que eu queria, que eu ia ter outras condições de trabalho e tudo mais, mas não era, era uma coisa interna mesmo, sabe? Era uma coisa minha. E aí eu continuei lá, continuei lá, mas gente, todas as pessoas que eu conheço, todas, exceto meu pai e minha mãe, talvez, a minha irmã também não é de reclamar, mas todas as pessoas que eu conheço passam o tempo todo reclamando do trabalho, né? As pessoas ficam a semana inteira torcendo para chegar ao final de semana. Pouquíssimas pessoas trabalham no que realmente gostam. Só que eu, desde o meu primeiro emprego, que foi ali de carteira assinada, acho que foi com uns 16 anos, não sei, mas eu trabalho desde os 14 anos fazendo alguma coisa. Eu sempre fui muito feliz nos meus trabalhos, sempre, sempre, sempre. Já tive empregos assim, foram muito desgastantes, que eu ficava com a mão toda machucada, que eu não me cuidava, era só trabalho, trabalho, trabalho. Mas eu sempre trabalhei muito feliz. E aí, não estar feliz, quando eu deixo de ficar feliz, eu prefiro me retirar. Que daí a gente fica em paz, né? Deixa a empresa continua funcionando e você continua vivendo sua vida. E então esse sentimento de ficar reclamando de trabalho é algo que tava me deixando triste e eu tava muito reclamona. E eu não tava gostando daquela situação. E aí eu tirei férias, a gente viajou pra Foz, né? Postei aí, a gente descansou. Foi muito bom acordar de manhã e não precisar ir trabalhar. Foi muito bom. E eu digo isso, gente, quando eu falo pra vocês que é algo que me deixa muito triste, primeiro, porque eu amo trabalhar, sempre amei, qualquer coisa que me der pra fazer eu faço. Se eu não souber fazer, eu aprendo, entendeu? Não tenho tempo ruim com o trabalho. E esse sentimento de não querer ir trabalhar tava me deixando triste. Não só por isso, mas também porque eu sei o tanto de gente que tá em busca do primeiro emprego ou de um emprego para cuidar da sua família. Então, isso tava me deixando doente. Esse sentimento de não querer ir trabalhar tava me deixando doente. Todos os dias eu orava muito a Deus pra me ajudar a tomar uma boa decisão. E aquilo tava me sugando demais, tanto que eu não conseguia gravar os vídeos, que é algo que eu gosto de fazer. Eu não tava fazendo as minhas anotações. Quem me conhece aqui do lado de cá sabe o quanto eu amo caneta, caderno, eu amo. Se deixar, eu passo o dia escrevendo, entendeu? E eu não tava fazendo isso. E eu não tava fazendo nada. A minha vida tava assim. Eu acordava, tomava meu café, ia pro trabalho, voltava, tomava banho, deitava. Essa era a minha vida. Mas a minha vida não é só trabalhar. Eu tenho família, eu tenho fé pra cuidar, entendeu? Tem toda a minha rotina espiritual, tem as coisas que a gente gosta de fazer e eu não tava fazendo nada, não tava gostando de fazer nada, na verdade. E aí eu falei assim, eu preciso dar um jeito. Se eu não vou sair do trabalho, eu preciso ocupar minha mente com alguma coisa. E aí, tanto que nesse meio tempo eu abri a lojinha pra lidar com alguma coisa que eu gosto, mesmo que eu não vendesse uma caneta, eu queria lidar com aquilo, pra que me preenchesse de alguma forma. E não deu certo porque eu desanimei também. Não é que não deu certo. Eu vendi algumas coisas, continuo vendendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas não era assim que eu ia preencher. Não era assim que eu ia me tornar feliz. Não é dessa forma, né? Eu segui um caminho errado, no caso. E aí, o que eu fiz? Falei assim, gente, não tô legal, não tá adiantando. Vou fazer uma atividade física, que foi quando eu entrei na academia, que foi muito legal, eu amo ir pra academia. Só que na semana passada e na semana retrasada eu não consegui ir. Porque gente, eu tava piorando assim, e a piora tava muito rápida, muito rápida. E aí eu não consegui, eu não tava conseguindo fazer nada. Nada, nada, nada. E aí chegou num ponto que eu falei assim, gente, eu não posso parar. Eu tenho coisas que eu gosto de fazer. Eu amo gravar os meus vídeos. Eu amo escrever as minhas coisinhas. Eu quero e amo estar com a minha família. Eu tava sentindo assim, que eu tava sobrando
no meu trabalho e faltando na minha casa, entendeu? Eu tava sentindo mais ou menos isso. Então foi o momento que eu cheguei para os meus patrões e falei que eu não queria mais ficar, né? Então eu saí do meu trabalho. Eu acho que seria legal falar isso aqui com vocês, porque talvez você esteja sentindo a mesma coisa. Infelizmente, não são todas as pessoas, talvez seja a minoria que possa decidir sair do trabalho sem nenhum direito, né? Mas se você puder, se você tiver para onde correr, se você tiver como fazer e algo está te fazendo mal, seja um trabalho, seja um relacionamento, entendeu? Não fica, porque é muito mais caro você ter que cuidar da sua saúde depois do que você ter que cuidar das suas contas. Porque se você ganha um salário, você faz uma faxina, você vende um doce, vende alguma coisa e você tenta se manter, né? Agora, se você continua num lugar que tá te deixando doente, você vai ter que trabalhar para pagar por alguém que cure, que cuide da sua doença. Então, assim, são muitos poréns, né? A nossa vida não é igual, mas no meu caso, eu achei que foi uma decisão acertada, assim, foi uma decisão correta, né? Se foi certo, se foi justo, não sei, gente. Certas coisas só o tempo pode mostrar pra gente. Mas eu posso dizer pra vocês que depois que eu saí do meu trabalho, que no outro dia eu vi que eu não precisava ir até lá, eu me senti muito feliz. Eu me senti muito tranquila, em paz, sabe assim? E sim, eu pedi demissão, eu não recebi nenhum direito, tá? Não recebi nada. Como eu não quis cumprir o aviso, eu não me senti em condições de cumprir o aviso, também foi descontado de mim uma multa do valor do meu salário, tá? Então, eu recebi menos ainda do que eu tinha para receber pedindo demissão. Porque quando você pede demissão, você recebe o teu salário, você recebe, acho que o 13º, talvez alguma coisa assim. Não sei o que mais. Mas aí foi descontado de mim praticamente mais de 30% do que eu teria para receber. Foi uma quantia bem significativa para mim, tá? Então, mas ainda assim, gente, assim, foi aí que eu percebi o quanto eu tava mal. Porque quando a gente perde financeiramente, a gente que tem uma vida simples, isso faz muita diferença. Deixa a gente muito magoado e triste. Mas eu acho que eu tava tão mal que eu preferi, sabe? Eu preferi perder o dinheiro e ficar com a minha saúde mental. Então, fiquei um pouco desapontada pelo fato do desconto do aviso da multa e tal, mas eu acho que foi justo, visto que eu não cumpri, então tudo certo, né? Não cumpri o aviso e foi isso que aconteceu. E eu acho que falar sobre isso aqui com vocês, deixar isso registrado também é uma marca para mim, né? Depois eu vou olhar para trás e falar assim, poxa, passei por aquele momento, mas graças a Deus eu tô aqui, tô com saúde, venci. E vencer e ter sucesso é relativo, né? Eu tenho pra mim que sucesso aos olhos de Deus é muito importante, né? Sucesso aos olhos das pessoas tem a ver com dinheiro, tem a ver com bens, e você ter, não ter, mostrar, não mostrar. E pra mim é diferente, né? Eu sempre trabalhei pela alegria, pela minha felicidade. Eu gosto, entendeu? Eu já trabalhei em lugares muito ruins. Graças a Deus, o meu antigo trabalho agora que eu saí não era um serviço ruim, era um serviço que eu passava a maior parte do tempo sentada, entendeu? Tranquila e tal. Mas chegou num ponto assim, algumas situações foram se acumulando desde o meu primeiro dia de trabalho. Algumas situações foram se acumulando pela diferença de personalidade das pessoas que a gente trabalha. Só que quando você tá no começo, você vai levando, né? Como eu tava até falando com a colega, todo o trabalho tem as suas dificuldades. Mas quando você começa, você tá ali no pique.
Aí tem um prazo, né? Tem um prazo de validade, assim. Você fala assim, agora já deu o meu tempo. E como eu prezo muito por estar feliz nos lugares que eu estou, eu preferi me retirar. Eu sei que tem gente que fica 50 anos trabalhando na mesma empresa, mas no meu caso, não é só pelo dinheiro. O dinheiro a gente faz de qualquer lugar, entendeu? O dinheiro você pode fazer alguma outra coisa, mas eu gosto de trabalhar feliz nos lugares e eu já não estava mais feliz, então eu decidi me retirar. E onde a gente chega nisso? Terceira coisa, como eu não tô vendo que o meu pai tá melhorando, a minha mãe está piorando, né? Minha mãe que cuida do meu pai desde sempre, sozinha. Em alguns períodos, nesses 14 anos, ela teve auxílio da minha irmã, mas na maior parte do tempo foi a minha mãe que cuidou do meu pai sozinha, então ela também não tá bem, né? Ela também não tá legal. Então, eu e Samuel decidimos por não viajar. Se a gente vai viajar em algum momento, não sei. Mas assim, só de falar isso, de que a gente não vai viajar também, já tira um pouco do peso das minhas costas, já respiro tranquila, né? Claro que tem uma pontinha pequena de tristeza, porque eu sei que o Samuel queria muito também, mas ele também percebeu a situação, né, aqui da minha família. E desde maio que a gente decidiu mudar, a gente vem conversando sobre unir as duas casas, a gente morar junto, né, nós quatro. Por quê? Lá em maio, o plano era trazer todas as nossas coisas para casa da minha mãe, porque no momento que a gente fosse embora, já ficava tudo aqui na casa dela. E aí a gente ia ficar com ela aqui, até para dar uma economizada, né, no aluguel e tal. Ia ser uma ajuda pra gente que ia embora, ia ser uma ajuda pra ela nas despesas assim da casa. E aí a gente foi conversando sobre isso durante os meses. E agora, como eu vou ficar em casa, aí que a gente bateu mesmo o martelo, né? Demorou porque eu tinha muita coisa para pensar. A gente tem a personalidade muito parecida, então muitas vezes a gente bate de frente, então tinha muito que pensar, muitos meses, né, para pensar. Então agora, por enquanto, a gente não vai embora, a gente já pediu o cancelamento, né, da nossa passagem. E vai ser até bom, porque esse dinheiro que a gente vai pegar de volta, que a gente investiu, vai me garantir ficar alguns meses em casa também, junto com a minha família, né? E para cuidar também de mim um pouquinho. E então a gente tá unindo as duas casas, estamos trazendo as coisas. Eu já tô até aqui num cantinho diferente, que aqui é a despensa da minha mãe, trouxe minhas canetas pra cá. Aqui vai ser um escritóriozinho para eu poder trabalhar de dentro de casa. Então, se você ficou até aqui, sou uma pessoa desempregada, então assista esses vídeos, por favor. Assista os vídeos até o final, assistam as propagandas, clica muito em gostei, se inscreve no canal, porque eu prometo pra vocês que conforme eu for melhorando, eu vou postando mais vídeos. Isso aqui é algo que eu amo fazer. Quero muito poder ficar, quanto mais tempo eu puder ficar em casa, vai ser melhor pra mim. Claro que se lá na frente eu sentir que eu preciso sair um pouco, eu vou sair também, né? E a gente entra numa nova fase da vida, né? Uma nova fase que eu já passei, fase de desemprego, mas que vocês não acompanharam. Então agora aqui no canal vou trazer de volta tudo que eu vivi no início, né? Quando a gente chegou aqui em Vila Velha, que a gente não tinha emprego, a gente não tinha nada. A gente tinha uma quantia em dinheiro para passar um tempo e a gente foi vivendo conforme dava. E olhando para trás, a gente aprendeu muita coisa, foi divertido e eu vou compartilhar um pouquinho disso aqui com vocês também. Vamos ver quanto que a gente vai precisar economizar. Quanto mais a gente economizar, mais tempo eu fico aqui. Então, quero compartilhar isso com vocês. E eu achei que o primeiro vídeo do mês de novembro tinha que ser esse aqui. Então é isso, gente. Estou desempregada.
estou desempregada, estou feliz, estou com o meu coração em paz. Acho que eu cumpri o que eu precisava cumprir no meu trabalho. Erros acontecem e eu também não sou perfeita, não acho que fui injustiçada. Fiquei triste por algumas coisas, mas pode ser que eu causei tristeza também. Então eu quero aprender com tudo isso e lá na frente entender, né, onde eu errei, não errar mais, o que eu falei de errado, não falar mais. E é isso. E eu tô aqui que eu nem me arrumei, tá? Eu só prendi o meu cabelo. Vou sair com a minha mãe agora. Mas eu queria sentar aqui um pouquinho pra falar com vocês. E é isso, gente. É isso que eu tinha pra dizer hoje. E a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser na quinta-feira. Vocês estão assistindo esse vídeo na terça? Quer dizer, não sei que dia que você tá assistindo esse vídeo, mas os vídeos aqui no canal, eu quero muito postar vídeos toda terça, quinta, sábado e domingo. Então já marca aí na sua agendinha que a gente tem encontro marcado todos esses dias aí aqui no canal, sempre com algum conteúdo, seja de rotina, seja de dica, né? Tem muitos vídeos que as pessoas estão me cobrando aí nos comentários que eu nunca gravo, eu digo que vou gravar, nunca gravo, mas agora a gente vai ter um pouquinho de tempo, né, para poder gerar esses conteúdos, fazer esses conteúdos. Peço também que você me siga no meu Instagram, vou deixar ele aqui para você poder seguir. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo. Tchau!